Bom, agora, como eu prometi, a gente vai falar sobre CPMI do 8 de janeiro e a gente vai conversar com a deputada, não, perdão, a senadora Soraya Tronic, que está tendo uma atuação bastante incisiva na CPMI. Tudo bem, senadora? Está me ouvindo? Olá, Está Júlia. Estou te on, tudo ouvindo. Você me ouve certinho? bem? Tudo certo. Estou ouvindo sim. Tudo bem, senadora. Bom, antes de tudo, eu queria puxar para a senhora, a gente tem amanhã a previsão do depoimento do G. Dias. Como é que está a expectativa para o depoimento dele? Era um depoimento que, no fim das contas, foi quase o ensejo dessa CPMI, não é mesmo? É um depoimento muito aguardado. Então, qual deve ser a abordagem desse depoimento? Olha, eu acredito que ele vai se comportar mais ou menos como foi na CPI do Distrito Federal. Então, as notícias que nós sabemos de bastidores é que ele vai falar, vai contribuir, vai trazer explicações, vai trazer informações. E, então, acredito que vai ser bastante produtivo, principalmente porque há realmente uma grande ansiedade para inquiri-lo por parte de muitos parlamentares, e como ele estava lá no dia, e há muitos vídeos que mostram a atuação dele lá no dia 8, no terceiro andar, acredito, do Palácio do Planalto, nós queremos entender como tudo se deu, o que aconteceu, o que foi que ele viu, enfim. Oi? Sim. Tá, outra coisa que eu, porque eu achei que a senhora ia continuar ainda, a gente deixou aberto o microfone. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar também é em relação a essa notícia que foi veiculada hoje pela manhã, de que imagens de câmera de segurança do Ministério da Justiça teriam sido apagadas. Só para contextualizar para quem está ouvindo a notícia agora. Foi uma notícia dada pela CNN. A CPMI havia solicitado para o Ministério da Justiça as imagens de câmeras, as imagens de segurança do dia 8 de janeiro, e estavam em imbróglio se cediam, se não cediam, enfim. E aí a CNN noticiou na manhã de hoje que essas imagens, parte dessas imagens teriam sido deletadas. Por quê? Pelas regras do Ministério, as imagens seriam deletadas de 15 em 15 dias e a CPMI fez o pedido 7 meses depois. E aí uma coisa que eu queria lhe perguntar, senadora, é se de alguma forma vocês pretendem entrar nesse assunto na CPMI. Olha, eu não pretendo levantar esse assunto, mas eu acredito que o assunto vai ser tratado de qualquer forma. A questão é, nós temos muitas imagens de drone, inúmeras imagens dos fatos ocorridos no dia 8. Então, assim, eu acho que não é essencial para nós, não é o foco. O foco da CPMI é descobrir quem foi que incitou, quem financiou e quem foi o autor intelectual ou o mandante deste golpe de Estado. Quais são as pessoas que realmente estavam ali no comando deste crime, né, na premeditação do dia 8. A gente sabe que o dia 8 não aconteceu somente no dia 8, ele foi um ato premeditado. E, então, para nós, assim, tem muitas questões mais importantes do que isso. Não precisamos das câmeras, eu, pelo menos, não preciso. A documentação que a CPMI já recebeu é robusta, absolutamente robusta. Tanto é que não há intenção, Júlia, por hora, de adiarmos, de voltarmos, né, mais 6 meses com a CPMI. Eu acredito que ela já está chegando no ponto que deveria chegar e maduro o suficiente para que o relatório seja produzido pela relatora Elisiane Gama. Que era justamente o outro ponto que eu queria abordar com a senhora. O Arthur Maia disse que não tem a pretensão de adiar os trabalhos da CPMI. A senhora, então, acredita que com o que se tem já dá para apresentar um relatório conclusivo, as provas já são contundentes para o que se pretende trazer nesse relatório? Sim, acredito que sim, e estamos concordando. Eu não vi nenhum parlamentar ainda pedir a prorrogação da CPMI. E, pelo nosso calendário, nós teremos apenas, contando com terças e quintas, retirando feriados, nós teremos cerca de 10 reuniões até o final de outubro para votarmos, para continuarmos os trabalhos e votarmos o relatório.
Então, não temos muito tempo, precisamos aproveitar ao máximo, por isso vamos deliberar, eu acredito que já na terça, antes das oitivas, acerca dos das próximas pessoas que serão inquiridas. E nessa lista aí, tem muita gente daí do primeiro, do segundo escalão, que ainda precisam ser ouvidas, e nós queremos aproveitar ao máximo esse tempo. Dessa lista, quem que a senhora considera que a senhora deve defender que seja convidado ou seja até convocado para ser ouvido? As prioridades são, Júlia, General Dutra, General Paulo Sérgio, Frederic Wassef, o Meyer Nigri e também o Sargento Laércio, que é quem estava no comando da segurança do Palácio do Planalto naquele dia. Então, acredito que esses são os principais. 3 nomes do Exército, das Forças Armadas. Semana passada, o Arthur Maia teve no Ministério da Defesa, falou que não vão ser convocados mais nomes, pelo menos deu a entender isso. Acha que vai conseguir passar as convocações para eles? Olha, é dever do relator, é dever do presidente colocar em votação. E isso já foi conversado. E aí nós vamos trabalhar no voto. Então, por mais que ele tenha atuado nesse sentido, mas eu acredito que essas atitudes não podem ser misturadas assim com as atitudes do Exército. São atitudes de membros, exatamente lobos isolados, né? Que eu acho que é mais nesse nível que foi a conversa do nosso presidente Arthur Maia, para que não ataquemos a instituição. O Exército é uma instituição que muito nos orgulha, é uma instituição de Estado e que nós devemos preservar ao máximo. É igual o nosso meio político. Tem que separar sempre o joio do trigo, Júlia. Então, o presidente Arthur agiu de forma institucional. Agora, atitudes de membros do Exército que estavam envolvidos nesta trama golpista não podem ser poupadas e não serão, você pode ter certeza disso. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é em relação à delação premiada. Eu vi que a Advocacia do Senado teria dado um parecer dizendo que sim, CPMIs e CPIs poderiam usar esse artifício. Avançou a discussão sobre isso? Em que pé está? Bom, nós recebemos ontem pela manhã este parecer da Advocacia do Senado dizendo que sim, justamente porque durante o período de uma CPMI nós temos poder de polícia. Então seria possível, mas sempre, obviamente, com a participação, com a anuência ou aval, não sei exatamente qual seria o objeto disso, mas do Ministério Público e também com diligências sendo realizadas pela Polícia Federal. Obviamente, há certas preocupações, porque é uma CPMI mista e nós devemos guardar o sigilo quando assim é exigido, e uma CPMI mista com 32 parlamentares titulares, né, a questão do sigilo pode ficar até mesmo em dúvida, mas nós estamos encontrando algumas formas, e uma delas seria que apenas o presidente e a relatora tivessem acesso a essas questões aí que devem permanecer em sigilo, porque realmente é perigoso, como há também membros dentro da nossa CPMI que, na minha opinião, o que a gente diz dentro do processo civil, dentro do processo penal, seriam pessoas impedidas e outras suspeitas. Perfeito. Por fim, senadora, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Semana passada, a senhora até deu algumas declarações que eu achei muito válidas. A gente teve 2 episódios na CPMI do 8 de janeiro que chamaram muita atenção. Na verdade, foram 2 episódios de muita briga e confusão. Por 2 momentos, a sessão teve que ser suspensa e a gente viu parlamentares partindo para cima verbalmente contra mulheres, deputadas
e senadoras, e a senhora foi uma das que saiu em defesa justamente de respeito pelos parlamentares, independentemente do sexo, do gênero que sejam. Eu queria só rememorar esse episódio, saber se a senhora chegou a falar com o presidente e emendar mais uma pergunta, vai ser um combo de 3, que eu sei que a senhora está com o tempo bem apertado, que eu queria lhe perguntar é o seguinte: como é que a senhora vê essa falta de respeito em relação à atuação de mulheres parlamentares em comissões? A gente lembra que a própria CPI da Covid, que a senhora acompanhou também de perto, não tinha, não é, mulher? Precisou ser quase que forçar a barra, entre outras palavras, para vocês conseguirem participar. Júlia, na verdade, este é um drama que nós não vivemos apenas dentro de CPIs. O Brasil está vendo porque a CPI é televisionada o tempo inteiro e o pessoal tem uma certa curiosidade e vem acompanhando como se fosse um seriado ou uma novela. Acontece isso nas CPIs, mas isso é bom para que todos possam enxergar como é o dia a dia das mulheres dentro da política. A violência política de gênero hoje se tornou ação pública incondicionada, ou seja, se uma mulher sofre uma violência política e isso é noticiado para os órgãos competentes, como é o caso do Ministério Público, ele oferece denúncia, mesmo sem você sem falar contigo. Aconteceu comigo, até mesmo numa entrevista que eu dei lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, entrevista ao vivo, um senhor telefonou e começou a me agredir, me xingar ao vivo. Ministério Público, já na segunda-feira, o ministro Flávio Dino soube, eu não avisei, mas aquilo ficou público. Na segunda-feira, o MP já estava oferecendo denúncia. Então, é algo que a gente vive todos os dias, é muito complicado, muito difícil. Graças a Deus, nós temos o apoio da maioria dos colegas que nos defendem ali no dia a dia. É que quando um parlamentar, um político, vai nos agredir, aquilo chama muita atenção, ele é mas são poucos, mas aquilo chama muita atenção. Não é porque são poucos que isso não tenha importância, não é isso. Eu estou dizendo que a nossa sorte é porque nós podemos contar com outros parlamentares. Mas a nossa vontade, sinceramente, me perguntaram dias atrás em uma entrevista, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de dar voz de prisão na hora desses ataques. E por que não dá, senadora? Falei, porque de repente, se ele não for preso por algum motivo, por alguma proteção dos demais, eu vou cair em descrédito. E aí a situação vai ficar pior ainda. Mas que nós estamos buscando um meio de... É impossível calar parlamentares, né? Eu posso depois representá-lo ao Conselho de Ética, ajuizar uma ação, enfim, há infinitas possibilidades, mas na hora, para você simplesmente coibir, eu confesso que ainda não encontramos um instrumento adequado. Mas a verdade, Júlia, é o seguinte, eles estão caindo assim no ridículo. No ridículo. E o Brasil inteiro está vendo. É muito complicado, mas a gente vai vencendo dia a dia. O que a gente precisa seria atrair mais mulheres para a política, e, na verdade, isso faz com que as mulheres tenham, sabe, preocupação, e seus familiares. O ambiente é hostil, e cada vez que isso acontece em público, da forma como acontece, está sendo muito mais incisivo, eles estão sendo muito mais incisivos aí na CPMI. Nós temos que buscar encontrar medidas legislativas, e é isso que essa CPMI também vai fazer com que nós trabalhemos nesse sentido. Mas confesso para você que, até mesmo fora dos microfones, porque eu sempre chego na frente, sento na frente, eu chego muito cedo, o que eu escuto ali atrás dos microfones de provocações, principalmente em relação à nossa relatora Elisiane Gama, é um absurdo. Se fosse um homem ali, eles não provocariam dessa forma. Então, a gente percebe que, infelizmente, realmente é de gênero. Engraçado, né? Homens que realmente não gostam, não suportam as mulheres ali no meio, é impressionante. Mas, enfim, a natureza humana. E a gente vai lidar de forma legal com esses parlamentares, você pode ter certeza.
É uma relação de poder que precisa ser reaprendida, não é mesmo, senadora? Aprendida, Júlia. Eles, para eles agirem dessa forma, eles foram muito mal educados. Eu fico com pena das razões dessas pessoas, porque realmente é algo assim grave, é abjeto mesmo. Como a própria senadora Elisiane disse, eles não têm que reaprender, porque para chegar nesse nível, eles nunca aprenderam. São mal educados, não têm caráter, e eu tenho certeza, né, que a mãe deles, as tias, as irmãs, os pais, devem sentir vergonha, mas devem ser assim, deveriam ser crianças muito, muito difíceis. Pois é. O problema é que não cabe a gente agora disciplinar a eles. Agora, na função da senhora, cabe buscar esse respeito e até a punição em alguns casos, inclusive por conselho de ética, não é mesmo? Agora eles são imputáveis, né? Porque são parlamentares que eles têm o direito de fazer o que bem entendem, porque a imunidade parlamentar não alcança esse tipo de crime, a falta de educação, a violência contra a mulher. Então, nesse sentido, sim, irão responder. Perfeito. Senadora, eu queria lhe agradecer, inclusive também deixar os parabéns à sua atuação, porque é sempre bom. Eu gosto muito de trazer parlamentares, seja senadora, seja deputada, seja até mesmo analistas políticas, mulheres aqui no programa, porque eu acho que é até um incentivo e eu creio que a senhora incentiva também bastante gente com o seu trabalho. Obrigada, viu, pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, Júlia. Foi um prazer e quero parabenizar o antagonista, estar com esse viés aí e ter você nessa bancada. É muito gratificante poder compartilhar o nosso dia a dia e dizer que sim, nós estamos aqui mais fortes do que nunca. Isso é para tentar nos inibir e fazer com que a gente desista, mas eu já provei que eu não sou mulher de desistir assim, e que sim, aquelas que estiverem pensando e sonhando em vir para a política, que a gente vai trabalhar para que esse ambiente se torne cada dia mais propício e menos hostil, né? E mais seguro para a participação feminina. Obrigada, Júlia, e um abraço a todos.